paz do Senhor aos irmãos e a quem for assistir esse vídeo. Me deixaram uma breve palavra, uma palavra do Senhor, uma palavra de ânimo para quem se encontra desanimado, às vezes com muita dificuldade, problema, coisas da vida que vêm desanimar no dia a dia, coisas que acontecem na família, na casa, no relacionamento, que acaba desanimando a gente, que acaba desanimando a família, acaba desanimando de continuar servindo o Senhor, e acaba tendo vontade de parar de servir a Jesus. Mas eu vou deixar uma breve palavra que se encontra em Mateus 14, 22, e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem num barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o brilho do mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo-se o vento forte, teve medo, e foi, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me! E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiam para o barco, acalmou o vento, e então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando a gente lê essa mensagem que eu falei, que é deixar uma palavra de ânimo, de força, para você continuar animado, para você não parar essa caminhada, você vai encontrar nessa palavra o barco sendo açoitado no meio do mar. O barco sendo açoitado. A família da gente pode se descrever como um barco. Às vezes o vento sopra, as lutas sopram, a tempestade sopra, a dificuldade vem, os problemas vêm. Mas quando estamos prestes a afundar, prestes a acabar, Jesus vem por cima da nossa dificuldade, por cima dos nossos problemas, para nos ajudar a vencer, para nos ajudar a passar por cima. Mas quando você vê Pedro, ele andou em cima do mar, só que quando ele teve medo, ele começou a afundar. Isso mostra um homem como Pedro, tendo pouca fé, um homem que andou junto com Jesus. Imagina então a nossa fé perto da de Pedro. Se Pedro tinha pouca fé, hoje pode encontrar muitos que vão dizer que não tem nada de fé, que não tem nem um pouco de fé. Porque se Pedro tinha pouca fé, imagina nós, que somente cremos em Jesus, mas nunca o vimos como Pedro viu, e ele ainda mesmo assim tinha pouca fé. Nessa palavra eu quero dizer que tem de fé no Senhor, porque se não tiver fé, as lutas vêm, os problemas vêm, e a gente vai acabar se afundando, desanimando e até mesmo parando. Mas parando no Evangelho, parando de ir à igreja, parando, desistindo de servir ao Senhor. Mas se continuarmos tendo fé, e buscando no Senhor, Jesus virá e estenderá a mão, mesmo que nós começamos a afundar. Jesus vai estender a mão, Ele vai estender a mão no teu problema, na tua dificuldade, Ele vai estender a mão na tua causa, na causa do teu filho, do teu casamento. Ele vai estender a mão naquela doença que até mesmo você pensa que não tem cura, mas para Deus nada é impossível. Deus pode curar, Deus pode tirar todo o mal, porque Ele é o dono do poder. Mas para isso é necessário termos fé, é necessário nós termos Jesus no barco, porque se Jesus estiver no barco, mal nenhum vai nos acontecer. Vou deixar somente essa mensagem.